Gálatas capítulo 2, do verso 18 ao verso 21, fechando o capítulo 2, passagens que nós colhemos informações importantes dos acontecimentos passados das igrejas e que com tristeza têm sido recorrentes em igrejas também da nossa época. O apóstolo Paulo, ele finaliza esse termo, não o assunto, quando ele escreve: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor, isto é, infrator. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Oração. Amado e santo Deus, neste momento nós pedimos que o Senhor nos dê capacidade e qualificação para poder trazer esta mensagem. Qualificação de conhecimento, qualificação espiritual, Senhor. E que cada um que nos ouve neste momento entenda que a palavra é sua, de sua autoria, nós apenas somos entregadores da sua santa mensagem. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Paulo, o apóstolo, estava procurando fazer um conserto de arrumar mesmo estas igrejas que estavam distorcidas. Por isso que ele parte exemplificando que coisas que alguém demoliu e jogou no lixo, por não ter mais necessidade de uso, não tem mais por que revirar essas latas dos descartados para catar entre os jogados fora e trazer a fazer uso. Coisas desnecessárias para que nada mais servem, não são mais parte da vida de quem um dia descartou, contribui apenas para estorvar o bom andamento com Deus. São estorvos desnecessários, acúmulos que mais faz tropeçar a continuar numa missão definida. O sentido é que se alguém, tendo removido ou destruído o que não serve mais no seu caminho no Senhor, e novamente traz de volta para carregar mais como um peso, comete trabalho inútil e torna-se nocivo para a sua nova vida. Por exemplo, quando nós éramos crianças, nós precisávamos de andador para auxiliar nós darmos os primeiros passos. Depois que nós crescemos, torna-se um instrumento inútil, pois temos já controle de andar, de equilibrar, não precisamos mais de andador. Então, qual será a necessidade, ou seria a necessidade de qualquer um de nós adultos estar carregando ou estar portando um carregador infantil? Nenhum. Sobre esta ilustração é que Paulo, ele passa para a igreja que se um dia Jesus entrou na vida da igreja, na vida de cada irmão, seja forte para jogar tudo que é do passado fora e que te atrapalha para seguir apenas com Jesus. Qualquer
argumento que você tenha que não vem de Jesus, atrapalha. Nada vai ajudar porque Jesus não precisa. Inclusive os judeus, que é o assunto pauta, Jesus não deveria ser parcial para eles ou parte de um compromisso com Deus. Daquelas peças da estrutura da religião passada, não tinha mais necessidade alguma. Por exemplo, nós não temos a lei dos judeus. Para que servirá o uso da lei na presença de Jesus? Eles, os judeus, receberam a lei por um dado momento. E Paulo estava explicando para ele que agora já não era mais útil para eles. A lei não é um instrumento péssimo, mas é um instrumento inacessível. Agora não mais. Paulo diz que a lei serviu para conduzir a Cristo. Por melhor que ela seja, ela estava em desuso para dar lugar à presença do Messias, e ele estava presente. No momento de escrever essa carta, Jesus já havia ressuscitado, melhor ainda. Agora, a lei está de verdade atada no coração, não pelo zelo de querer obedecer, mas pelo Espírito de Deus em cada um dos servos de Deus, que se faz obediente. A sua nova maneira de viver no Senhor não poderia ter, por uma estrutura antiga, externa que a lei, porque a lei é uma estrutura externa, e que teve o seu bom momento para o povo, que precisava sim de um aio. Aio é um condutor. Por exemplo, eles tiveram o condutor Moisés. Sabemos que Moisés conduziu o povo até a terra prometida, lá na porta de entrada. Depois Josué levou. E ele resgatou o povo de uma escravidão e os colocou no caminho da terra prometida, mas em frente, entre o Egito e a terra prometida existia um deserto. E Moisés foi o condutor deles. E eles não deveriam ter feito a desfeita que fizeram com Moisés. Não poderiam ter feito. Assim como não devemos desfazer de Jesus, porque é Ele que está nos conduzindo até a terra prometida também. O único e suficiente Salvador realmente deve ser único e suficiente. A lei conduziu o homem até Jesus. E agora Jesus vai nos conduzir até a nova Canaã. Amém? No capítulo 3, versículo 24 dessa carta, Paulo escreve: de maneira que a lei serviu de tutor. Tutor é isso, é o aio. Para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. A lei trouxe os homens até a Cristo, depois pela fé nós somos justificados no Senhor. Agora temos Jesus. A graça de Deus manifestou em todos os homens. A graça de Deus lhe deu a verdadeira amplitude da liberdade na presença de Deus, irmãos. Para todos os homens. Aquela vida engessada que a lei apresentava, que observava os sábados, os ritos e as obrigações, já era passado. Não há como estar na liberdade da graça, tendo do coração, um esqueleto de obrigações inúteis. Se Deus, o Criador, não existe mais, não exige mais, na verdade, se Deus, o Criador, não exige mais, qual é a necessidade de ter o que Ele não te pede? O Senhor não pede nada mais além de obediência. E tem muitos que querem agregar o que Deus não pede. Dificulta o que Deus simplificou. Quantas igrejas estão dificultando pessoas entrarem no reino dos céus? Quantas pessoas atrapalham os outros entrarem no reino dos céus? Pregam coisas descabidas, colocam pesos desnecessários, e as pessoas ficam confusas, perdidas, e elas perdem a expectativa todinha do que realmente Cristo fez de tão bom
e tão acessível para nós. Olha que trabalho que o apóstolo estava tendo com aqueles homens. O apóstolo chegou e faxinou tudo, deixou tudo prontinho para eles, e eles chegaram e colocaram um monte de empecilhos para que eles pudessem servir ao Senhor em liberdade. Porque você vê bem que a fé, a justificação pela fé, destruiu todos esses sistemas de méritos, de obras, que os fariseus amavam tanto. O cumprimento zeloso das ordenanças lhes deixavam vaidosos, assim como tem crentes vaidosos por ele, por se achar que faz muito bem, além do que deveria fazer, enquanto os outros deveriam fazer o que eles também fazem. Isto não é igreja, não deve fazer parte da igreja. E eles se orgulhavam da lei exclusiva, das boas obras, e eles se sentiam vantajosos diante de Deus e diante dos pobres gentios. Muitos crentes das igrejas, neste momento, adoram ser reconhecidos aqui como se acumulasse pontinhos positivos nos céus. Como se estivesse numa escolinha primária, onde a professora põe um ponto positivo para que se comporta melhor, lembra? Não é assim, irmãos. Deus quer um coração reto, voltado para Ele, cheio de obediência e compromisso com Ele. Nunca cobre seus elogios pelas suas boas obras. Nunca exija e nunca se entristeça quando não recebe afagos. O Senhor é o seu galardoador. A igreja não é galardoadora. A igreja deve reconhecer os que trabalham, sim. Mas não se preocupe tanto com isso. Não se preocupe tanto com isso. Em 1 Tessalonicenses 5:12, Paulo escreve: E rogamo-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Apenas reconheça. Reconheça que é um enviado de Deus. Reconheça aquela irmã, aquele irmão que te dá conselhos. Faça uma boa nobreza dele. E pode ter certeza, aqueles que estão mesmo trabalhando no Senhor, eles não esperam tapinha nas costas, eles não esperam nada, porque eles sabem que estão fazendo a vontade do Senhor e estão gratos por isso. A alegria do servo de Deus é obedecer o que Deus propõe a ele, e não o que as pessoas lhe retribuem pelo seu feitio. Mas os judeus gostavam de méritos, eles gostavam de ser reconhecidos, eles gostavam de ver que as pessoas os reconheciam pelas suas roupas. E o Evangelho não era nada dessas coisas. Imagina a crise existencial que eles tiveram quando Paulo veio falando: rasgue tudo isso, joga essas coisas fora, joga o sábado de vocês fora, porque Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Caso não acontecer o que você espera, meu irmão, na igreja, caso seja o nobre obreiro do Senhor de fato, saiba que, vamos ler agora Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que cada um de nós devemos fazer é aproximar-se de Deus e não buscar reconhecimento pelo que você faz em nome de Deus. Diferente, irmãos, nós temos que ter essa distinção, e essa distinção ela é exposta nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso semblante. Busque o Senhor e esqueça de você. Uma regra simples: busque sempre o Senhor
E esqueça de você. Não te ame tanto assim. Tem muita gente amando a si mesmo. Não seja amante de si mesmo. Não seja amante exagerado dos seus feitios. Quando nós cobramos muito, é porque nós nos amamos muito. Quando nós poucos cobramos, é porque nós olhamos bastante para o próximo. Se você faz impressionante obra para ser reconhecido como fazedor das obras de Deus, que proveito terá tudo isso nos céus? A fatura está sendo acertada aqui. Como pode ser justificado pela fé? Qual é a suficiência da obra de Cristo? Torna-se tudo vago e com respostas negativas. Quando Paulo entendeu que a lei era completamente de oferecer a ele a salvação completa, ele entendeu que nunca poderia voltar à lei. Por isso os primeiros versos que nós lemos. Ele teve esse entendimento. Por que eu vou voltar? Por que eu vou retornar a edificar o que para mim já não tem mais efeito? Eu destruí, eu joguei fora. Por que eu vou voltar a isso? Se eu fizer isso, eu sou um tremendo de um transgressor. Paulo sentiu isso tão intensamente que expressou em termos de morte, como nós vemos no versículo 19: estou morto para a lei. Irmãos, nós não temos lei de judeu, mas nós precisamos de fazer confissão de mortandade de coisas que ainda são argumentos da nossa religiosidade. Nós devemos fazer abatimento. Paulo escreve: mortificai as obras da carne. Nós temos que promover matanças do nosso eu. Nós temos que fazer matança da nossa autossuficiência. Deus requisita isso de nós. Porque quando nós matarmos tudo que é de nós, nós vamos sentir que nós vamos entender que nós não somos nada e vamos entender melhor o que é ser humilde diante de Deus. Cristo cumpriu plenamente a lei tempo passado. Este ato influenciou Paulo no presente, o qual, como um ser humano imperfeito, Paulo enxergou nele assim: eu não consigo respeitar a lei, isso é, ser cumpridor da lei. E por causa da morte de Cristo, a lei já não controla mais ninguém, irmãos. A cruz de Cristo mostra que, embora a lei devesse ser observada, ela foi cumprida por um enviado, feito homem entre nós, tão perfeito, que a lei não é caminho para os imperfeitos como qualquer um de nós. A lei não serve, nós não alcançamos a lei. A lei é pura e perfeita e santa, mas nós não somos. Ainda estamos nesse corpo. Cristo pagou a penalidade da morte pelos seres humanos imperfeitos. Se você colocar-se na condição de imperfeito, você vai entender o que é a morte de Cristo na cruz por você. Ser crucificado com Cristo refere-se à experiência da conversão. Entenda isso. Uma transição definitiva que tem resultados contínuos na nossa vida. E que podemos falar que é a própria santidade no Senhor. Resultados contínuos. Paulo sabia que ele tinha que morrer para a lei, antes de poder viver para com Deus. Não há meio termo. Não faz sentido aceitar a salvação pela fé, como nós lemos, e não trabalhar apenas por ela e nela. Assim como não faz sentido aceitar um presente para depois oferecer dinheiro paga por ele. Já pensou você dar um presente para alguém e ela perguntar para você quanto custou? Você vai se sentir ofendido. Se Jesus morreu na cruz por você e você perguntar quanto custou que eu quero te ajudar a pagar, ele vai se sentir ofendido com você. Você não deve perguntar quanto eu tenho que pagar. Você deve saber que o preço é impagável. Então não ouse querer trazer qualquer coisa, por mais excelente que seja,
e eu digo da lei, qualquer a lei dos princípios morais e éticos, tudo que você tem que acha de ótimo, não ofereça ao lado da cruz de Cristo. Não leve esses penduricalhos da sua vida aos pés da cruz de Cristo. Ele não quer, ele se sente ofendido, irmãos. Judas 1:3, olha como que Judas, quando eu falo em Judas, eu sempre passo para os irmãos que é uma carta paralela a 2 Pedro. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, está com cuidado, acerca da salvação comum, guarde isso, acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Onde você coloca a sua batalha, o seu serviço? É na fé. Nós precisamos aprender a negar mérito pelos nossos esforços pessoais e partir para a batalha da fé. Tem gente patinando, irmãos, que estaciona na sua religião e esquece que a fé é o caminho. É o caminho. A fé é a tarefa espiritual. Quero ver de novo? A fé é a tarefa espiritual que nos conduz à esperança para que possamos aceitar humildemente o presente que Cristo nos oferece. Salvação é um presente, irmãos. Então a fé é uma tarefa espiritual. E ela vai nos conduzir à esperança para que possamos conceber com humildade tudo que Jesus fez por nós. Quando nos identificamos com Cristo nas suas obras, podemos vivenciar o que Ele obteve para nós ao morrer na cruz. Só assim você vai entender espiritualmente e vivenciar o que Ele obteve para nós na morte da cruz. No versículo 20 diz, por isso que Paulo escreveu, já estou crucificado com Cristo, cruz é morte, mas ele diz, eu vivo, e não mais eu, olha o fato, irmãos, a transformação, e não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Por isso eu estou insistindo em dizer para você, que a fé nos conduz para este reconhecimento de verdade do ato de Jesus na cruz. Porque saber que Jesus morreu na cruz, todos nós sabemos. Entender que foi sacrificial e que ele não merecia ser morrido, o mundo sabe sobre isso. Até Pilatos sabia. Até dor de consciência até Pilatos teve. Ele nem quis se intrometer, porque ele sabia que era uma causa de um justo. Saber que Jesus é justo, os romanos sabiam. Mas entender que Jesus foi o Salvador, poucos entendiam. E depois do entendimento, poucos viviam. Entre nós pode ter pessoas que sabem todos esses quesitos, mas não concebeu, porque falta fé. Falta um caráter humilde para entregar. E Paulo diz, vivo, mas não mais o Paulinho de antes, o Saulo. Interessante. Agora está o mais importante de Jesus em nós. Aquele Paulo egocêntrico, lembra? Aquele fariseu judeu orgulhoso, perseguidor de cristãos, como nós sabemos, zelador da lei que não tinha como, estudado aos pés de Gamaliel, judeus dos judeus, mas ele era violento e mau. O excesso de religião produz pessoas más. Que loucura isso! O excesso de religiosidade produz pessoas más, porque não tem sacrifício na cruz, não tem humildade, não tem fé, não tem esperança. Então Paulo fez questão de dizer, não mais eu existo. Esquece desse homem. A vida pecadora daquela pessoa, Saulo, tinha sido crucificado com Jesus na cruz. Deixou lá.
Sabe por que ele deixou lá, irmãos? Porque ele não levou nada. A sua vida pecadora, porque ele não levou nada para ajudar Jesus, a não ser uma vida que para nada mais servia. Este é o seu eu antigo homem, da prevalência carnal e do orgulho que ele deixou sobre o Calvário. Precisamos. Nos dias do Senhor, nele, dizemos ainda de Paulo, tornou-se uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17, olha, agora ele pode escrever, antes ele não poderia. Quando ele viu Estevão e acompanhou Estevão, ele não poderia jamais dizer o que ele disse aqui em 2 Coríntios. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, irmão, já passaram. E eis que tudo se fez novo. Quem aqui não descobriu a novidade de vida não conhece Jesus. Pode saber da história todinha dele. Pode saber a Bíblia todinha, mas se você não conhece a distinção entre coisas velhas e coisas novas, está perdido. Está perdido. Como ele explicou, em primeira pessoa, Cristo vive em mim. Em outras palavras, Paulo tinha entregado a sua vida a Cristo. Cada uma das novas expressões deste homem representa cada passo crucial das consequências da sua salvação. Mostra, irmão, a mudança de vida. Primeiro, abrimos mão de toda a vida antiga e voltamos para uma vida nova com Jesus. E o novo toma o seu devido lugar em cada um de nós. É como se Paulo estivesse dizendo, e você pode dizer, a minha vida antiga, a minha antiga religião, com todo o zelo que eu tinha, meus antigos objetivos e planos, até mesmo os meus antigos relacionamentos e lugares, foram pregados na cruz com Cristo e deixados lá, para sempre. Agora eu tenho uma vida nova, porque Cristo veio preencher os espaços vazios e tirou o que não prestava, jogou no lixo. Então nós entendemos porque ele diz, porque eu vou tornar a edificar aquilo que eu joguei no lixo, que não servia mais para nada. Agora, quem está em mim é o Senhor. Aleluia, irmãos. Aleluia. Hoje, Paulo poderia sempre dizer, como qualquer um de nós pode expressar, Jesus vive em mim e Ele é o centro das minhas decisões. Jesus deve ser o centro das suas decisões. Para conseguir isso, foi necessário uma purificação somente por Jesus, da antiga natureza mesquinha. Quem ainda continua mesquinho, nada aconteceu. Quem que continua mentindo, continua com a velha natureza, nada aconteceu. Porque senão você vai dizer que Jesus não teve poder para mudar a sua vida. Não é que Jesus não teve poder, é você que não foi suficiente entendedor na fé que Jesus pode mudar, e Ele muda. Faça a conversão. Mude. Como diz os pregadores mais conceituados, faça a metanoia, a mudança de mente. Faça acontecer em nome de Jesus. Não pelas suas obras, pelos seus esforços, porque é isso que nós estamos falando. Porque Paulo já não concentrava mais a sua vida em tentar agradar a Deus pela obediência em procedimentos. Eu digo religião. Em procedimentos de Moisés, que era a situação deles. Através da permanência, mas através da permanência de Cristo nele. Quando nós entendemos o que é aceitar Jesus, nós devemos ter a certeza que Jesus é permanente em nós através do Espírito Santo de Deus. Amém? E como ele disse, a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Olha, vive na fé. Quem ainda não sabe o que é viver em fé, não tem conversão.
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não pode recitar, tem que viver. Tem muita gente recitando versículos bíblicos, mas não está vivendo a realidade do que Jesus fez para você. E precisamos entender. Irmãos, embora os crentes, todos nós vivemos com corpos tendenciosos ao pecado, enquanto permanecemos nessa terra, mas com Cristo no comando, amém? Com Cristo no comando, somos novas criaturas, vivendo a vida pela fé. Essa é uma atitude de um novo modo de vida, viver pela fé. Quando você sabe que você é salvo? Porque seu caminhar é pela fé. É pela fé. No versículo 21, Paulo diz: eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. O problema da maioria dos cristãos é aniquilar a graça de Deus e querer reinventar um cristianismo que nunca existiu. Que nunca existiu. Na verdade, agora para terminarmos nossa pequena reflexão, na verdade, isto é exatamente o que o ensino dos judaizantes fazia. Eles deixavam de lado, isto é, eles anulavam a graça de Deus, propositalmente. Porque a graça para eles era sem graça, mas a lei era a beleza, era o bolo da cereja da religião, e a graça, irmãos, era sem graça. Mas para você, a graça é a graça de Deus, porque a graça de Deus é o sorriso de Deus para você. É quando Ele olhou para você e falou: eu te quero. Isso é graça. Isso é graça salvadora. Pela graça sois salvos, Efésios. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que nenhum de nós aqui passe a ficar se gloriando na sua própria salvação. Pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a conclusão lógica é que Cristo morreu sem necessidade, Ele foi um tolo, Ele não deveria ter morrido, morreu porque quis. Ou como dizem alguns, fez porque quis, eu não mandei fazer. É a mesma coisa que querer pagar o presente. No entanto, foi pelo fato de ninguém conseguir obedecer à lei de Deus e obedecer perfeitamente, é que Cristo veio para obedecê-la, cumpri-la, para sofrer a sua penalidade, sem ter pecado algum, e então deixá-la de lado para que ela não fosse mais um meio de encontro com Deus, a própria salvação. Esta é a imagem definitiva do amor e da graça de Deus por toda a humanidade pecadora. A base dos ensinos de Jesus é a graça de Deus e a morte do seu Filho pelos nossos pecados, irmãos. Que maravilha isso! Sem isto, e preste atenção, sem a graça de Deus e a morte de seu Filho na cruz, não há fé. Para que ter fé? Não há fé, não há evangelho, não há esperança, não há salvação e anula Jesus. E cada um faz o que quer. O mundo faz essas coisas. O mundo tece um monte de caminho, aplana, faz estradas pavimentadas, enche de luz e outras coisas, faz um presépio para chegar a lugar algum. Jesus não fez presepada nenhuma. Ele veio, viveu, foi julgado injustamente, crucificado injustamente, ressuscitou no terceiro dia e disse: eu venci o mundo. E agora é com vocês. Se eu venci, vocês também vão vencer. E vocês vão ter muita aflição, mas eu venci o mundo, vocês também têm que ter bom ânimo, porque eu estou com vocês até o dia do Senhor. Isso nenhum caminho mostra, nenhum caminho tem, mas Jesus te apresenta de graça. Amém? Que Deus nos abençoe nessa breve meditação, que você possa crescer e aparecer na graça de Deus, escondido na cruz de Cristo, e não com a sua aparência, com seus feitios, como os judeus adoravam.
e gostavam de aparecer. Nunca queira aparecer, irmão. Deixa Jesus resplandecer em você. Que Deus te abençoe. Amém.